bem com vocês? E hoje, a La Super Pop, vamos conhecer uma incrível história entre um pianista e um ex-padre. Vamos dizer assim, eles quebraram muitas barreiras e hoje vivem um relacionamento gay e de muito amor, depois de anos de comprometimento com a igreja e com casamento hétero. Programaço, hein? Roda aí na Super Pop de hoje. No Super Pop de hoje, você vai conhecer a história de amor entre um pianista e um ex-padre. Eu sou o Rogério Cury, tenho 48 anos e sou pianista. Meu nome é Sérgio Bedin, fui padre durante 16 anos. E São Bento é o grande intercessor que impede que qualquer tentação, qualquer mal possa influenciar na nossa vida. Sérgio largou a batina e Rogério se separou da mulher. Eu fui casado por 23 anos, mais 6 de namoro e tive 2 filhos com a minha ex-mulher. Foi muito difícil para mim largar a igreja. Queremos então pedir essa bênção, essa graça de Deus na sua vida. A música os uniu, já que Rogério é pianista e Sérgio é cantor. E eu e o Sérgio nos conhecemos através das lives que eu faço todos os domingos. A amizade se transformou em amor e hoje Sérgio, Rogério e a ex-mulher moram juntos. E você vai saber da nossa história a partir de agora. É isso aí, estamos de volta lá, Super Pop. Primeiro, antes de apresentar o casal, eu vou falar boa noite para Suzy Camacho, nossa psicóloga de plantão. Tudo bem, Suzy? Tudo bem, Luciana. Que bom a gente poder estar juntinhas num dia tão especial como hoje. Não é? E vamos falar de amor, como sempre, celebrando o amor de todas as maneiras, é isso? Exatamente, né? Falando especificamente de coisas tão diferentes e que geram uma harmonia que todo mundo vai ver daqui a pouquinho. É isso aí. Bom, eu vou falar boa noite pro casal que quebrou barreiras, e muitas, né? Não foi só a questão de serem gay. Aí a diferença era do trabalho também de um dos participantes desse casamento. Eu vou falar boa noite para o Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Que alegria poder estar aqui, Luciana. Agradecida por confiar na gente para contar a sua história. Muito obrigada. Eu que agradeço. E quem está aí do seu lado? Apresenta pra gente. Aqui o Rogério Cury. Esse é o pianista, Rogério, meu parceiro. seu parceiro. Tudo bem, Rogério? Isso. Tudo bem, Luciana? Prazer. Bem-vindo, querido. Muito obrigada também pela que presença. Primeiro, eu queria saber, vocês estão juntos há quanto tempo? Que nós nos assumimos mesmo já 4 meses, né? 4 Tá. meses. Mas a história de amor já tem mais tempo. Isso começou com uma amizade, né? Já há uns 2 anos atrás. Ok, então eram muito Isso. amigos. Como é que vocês se conheceram? Eu procurando pelo Instagram, né? Vendo as redes sociais e de repente vi um pianista tocando uma música que me chama muito a atenção do filme. Bonito mesmo, né? Isso. E a partir desse momento eu comecei a entrar no Instagram dele, vendo as músicas que ele tocava, o som do piano, e vi também que todos os domingos ele fazia uma live especial. Mas né, você não às estava 8 rezando horas. missa domingo, gente? Todo domingo às 8, mas a paróquia onde eu estava, de domingo, à noite não tinha missa. Sim. É uma paróquia pequena, no interior de Ok. São Paulo. Então, no domingo à noite estava livre. Você ficava lá vendo? E aí, foram 2 anos, assim, tornei fã. Todo domingo já era horário Assistindo. marcado às 20 horas, estava assistindo o Rogério tocar as suas músicas. Ficava 1 hora ali. E foi quando eu tive o atrevimento, podemos dizer assim, de passado alguns meses que eu comecei a seguir ele, mandar uma mensagem no direct, no Instagram, dizendo parabéns pelo seu trabalho. Até porque a sua paróquia tinha a questão da música, você... Sim, porque antes, Você é ligado na além arte. de ser padre, trabalhava também com a música católica, fazendo shows, bonito TV, né, com trabalho de comunicação. É uma né? paixão a música. Isso, então isso sempre fez parte. Tá. Então foi a partir, eu falo que é a música que nos atraiu. Sim, e quando A você música mandou a nos atraiu. mensagem, você falou o que nessa mensagem? Foi assim, parabéns pelo seu talento, pelo seu trabalho, né? E foi quando ele respondeu, pela minha surpresa, eu falei, nossa, o Rogério respondeu. Né? Depois fiquei sabendo que ele respondia para todos, né? Ele respondia parabéns, pra todos. tal, respondia, né? Como Mas é mas foi bom, porque Ô, a Sérgio, partir desse como era o momento... nome do seu Instagram? Qual era o nome? Tinha alguma coisa que dizia que você era padre? Sim, era Padre Sérgio Bedin. Ok. Era, né? Hoje não é mais Hoje não, mas na época era Padre era. Sérgio Bedin. E foi quando ele disse, nossa, eu já vi o seu trabalho, conheço as suas canções. Aí eu fiquei Entendi. muito feliz. Né? Falei, olha só que beleza. E foi quando a gente começou a conversar sobre o trabalho, sobre Certo, música. uma né? amizade. Foi uma Ele amizade. tem as mãos bonitas, né? Sim, olha só. A gente está vendo que o Rogério tem as mãos de pianista, né? Rogério, aí você estava lá fazendo o seu concerto, tocando piano, maravilhoso. Onde que você trabalhava?
Eu tenho um conservatório, né, Ai, que em demais. Sorocaba, dirijo uma escola de música. Mas eu também voltei a fazer trabalho artístico recentemente. Há 20 anos eu cheguei a lançar 10 discos no passado, e depois veio o casamento, veio a família, e eu deixei de lado a vida artística. Só voltei agora, né? Faz 2 anos que eu comecei a fazer as lives de uma maneira descomprometida, assim. E aí começou a dar uma boa repercussão, as pessoas começaram a me seguir, pedir, e aí eu resolvi voltar com a carreira. Deixa eu entender uma coisa. Quando ele entrou em contato com você, você era casado? Sim, Você era sim. casado há quanto tempo? 23 anos de casado, mais 6 de namoro. Então, você era casado, você tinha uma esposa e Sim. ficou 20 anos casado? 23, 23 casado, mais 6 de namoro? mais 6 de Quer namoro. dizer, a vida inteira estava com ela. Eu tinha 19, ela tinha 14 quando nos conhecemos. Como Primeiro é o nome namorado, da sua ex-esposa? Renata. 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 Bom, e ele entrou. E você já tinha tido alguma relação homoafetiva? Nunca, Luciana. Ok, então era casado, estava lá. Tem filhos? Tenho 2. 2 filhinhos. Quantos anos? A minha filha tem 20, fazendo medicina hoje. Ah, que legal. E um filho de parabéns. 15 no ensino Maravilhoso. médio. Parabéns. Criou aí 2 filhos maravilhosos, Lindos. ok. Aí ele entrou em contato e você respondeu. Você respondia a todos? Não, eu costumava curtir. No começo não eram tantos seguidores como hoje. Sim. Então eu costumava dar um retorno, né? Certo. E ele começou a me seguir desde o Retribuir, começo. né? Retribuiu o carinho. Mas aí quando eu fui ver quem era, eu já reconheci. Ele fazia programas de TV e tal. Aí comecei a comentar que eu participei de alguns programas, que ele também participou e tal. E aí ele falou assim, nossa, eu tenho vontade um dia de gravar um trabalho com piano e voz. Eu falei, eu conheço muito o repertório cristão, da música católica, porque também sempre fui envolvido Você é católico? Sou católico. Sempre fui muito envolvido com movimentos de igreja e tal. E aí surgiu que um momento eu estava gravando um CD novo e ele sugeriu uma gravadora, um contato de uma distribuidora para esse novo CD. E aí eu falei, estarei gravando em São Paulo tal dia. Ele falou, tem um show na região. Aí nós nos conhecemos pessoalmente, depois de um ano depois de amizade, assim, virtual, no estúdio, quando eu estava gravando E o quando CD. vocês se conheceram, rolou um clima ou não? Não, era uma amizade. Amizade. Realmente foi só amizade, assim, o carinho por ele cresceu por causa da música, realmente, e era realmente profissional. A gente Sim. falava sobre o trabalho, sobre o meu trabalho como comunicador e ele com as lives, a gravação, a escolha das músicas, o repertório. Levei ele Então, para conhecer a Renata em casa, meus filhos. Nós começamos a fazer normal, amigos. amigos. Nós começamos a ensaiar um repertório para apresentação. Aí como ele ia cantar, eu acompanhava algumas vezes. Viajamos bastante depois, né? Tivemos uma amizade bem que foi crescendo. Certo. Sérgio, para você ser padre, que uma vez padre, sempre padre, né? Sim, sim. É uma dedicação absurda. Você entrou com essa... Você sempre quis ser padre? Desde os 9 anos, minha Você avó, pensou em seguir minha o avó seminário? e minha mãe sempre muito religiosas, igreja todo final de semana, né? Terços e tudo mais. Então eu cresci dentro da igreja. Então com 9 anos já olhava, queria ser coroinha, olhava a figura do padre, eu quero ser padre. E mesmo diante de querendo ser padre, eu também tinha esse lado artístico, né? Gostava, desfilava, cantava, brincava de fazer circo, né? Então tinha esse outro lado da arte. Mas, assim, eu quero ser padre. Tá, Quem me mas perguntava, dizia assim, eu quero ser padre. sempre quis. Sempre, desde os 9 anos. Você Sempre ti- esse desejo você dentro diria de que mim. você era homossexual? Quando Sim, você isso eu falo assim tranquilamente que desde pequeno. Eu falo que eu tive assim, desde a minha infância, eu sempre soube que eu gostava, mas eu nunca me permitia. Até porque padre não faz... Exatamente, então aquela né? coisa, não, eu quero ser padre. Eu tinha até assim, não podia ir para uma balada, eu não podia sair com os amigos para fazer bagunça, vamos dizer assim, porque eu quero ser padre. Então você se tinha- cobrava muito. Me cobrava demais, demais. Até assim, eu tô ali no altar, tô junto com o padre, então as pessoas estão me vendo. Se eu vou na rua, Sim. ele não é o coroinha, ele não quer ser padre. Então, assim, quem me perguntava, seja na escola ou no trabalho, Quero ser padre. o que você quer ser? Padre. Então você era virgem de menina, você nunca teve uma namorada? Não, nunca tive Nunca? uma namorada, nunca tive relação. Entendi. E aí você entrou pro seminário. Eu entrei com 17, 18 anos. Ô, Suzy, eu vou falar com a Suzy, que é psicóloga. Suzy, deixa eu entender uma coisa, porque você ter vontades, essa questão da sexualidade é uma coisa normal de todas as pessoas, eu acredito. Quer dizer, os padres, por ter que ser celibatários, eles, como é que faz para apagar essa vontade, essa chama que todo adolescente tem, aí vai crescendo? Não deve ser fácil, né?
Não, não é. Mas eles usam um mecanismo que nós chamamos sublimação. O que é a sublimação? É aquele pensamento que seria erótico, ele acaba sendo transformado em alguma ação, em alguma atividade que seja mais produtiva para ele naquele momento. Então, ele vai exercer a religiosidade com mais intensidade, vai ter mais trabalhos, seja de caridade, ou seja, ele gasta a energia que seria direcionada para a parte erótica, uma parte de fantasia sexual, ele desvia essa energia para alguma outra produção, alguma outra atividade, algum outro comportamento que ele sinta que para ele vai ser mais produtivo naquele momento. Então ele sublima, ele consegue dar um outro encaminhamento. Nós tem que ter muita vontade, hein? Porque homem, quando tem vontade... Por isso que a gente fala, né? Isso é um... É dom. É um dom, como todas as profissões, não é? Tem que existir o dom. E mais do que isso, tem que existir essa certeza... Comprometimento, né? Muito importante. Tem que ter essa certeza de que a pessoa quer realmente aquele tipo de atividade, aquele tipo de doação, porque o sacerdócio é extremamente difícil, sem dúvida nenhuma. E aí eu imagino o que aconteceu com esse casal. Aí, calma. Quer dizer, no seu caso, você já sabia, você sublimou essa vontade, mas você tinha na sua cabeça que lá, quando você era criança, de alguma forma você tinha uma vontade pelos meninos. Sim. Que deve ter parado de pensar porque sublimou com outras coisas, religião e coisas que música, enfim. No caso do Rogério, era casado com uma menina, com uma mulher, família, linda, maravilhosa, amiga, perfeita. Não tinha problema. Tinha problema em casa? Não, todo mundo tem problema, é problema normal. Não, Luciana, eu acho assim, falando hoje, ninguém muda a sua orientação sexual da noite para o dia. Com certeza isso estava guardado dentro de mim, mas eu também não me permitia, porque eu convivi no mundo hétero, né? Então eu casei cedo, convivi com amigos, casais héteros. Então, que havia algum desejo, algum interesse, alguma curiosidade, talvez encarasse assim, é curiosidade, isso não pode, para. Mas quando você vai para o backlog, tinha alguma... Não, sempre teve alguma coisa assim, mas eu não me permitia. Para mim, eu não aceitava a condição, imagina eu gay. Não é possível. Eu conheço gente assim. Até porque eu tinha um relacionamento muito saudável e ativo com a minha esposa, muito bem. Nós tínhamos uma vida sexual plena, normal, muito boa, tinha tesão nela, tudo certo. Muito normal. Mas também alguma coisa que talvez faltasse. Mas eu não me permitia. Então, o que me levou a esse processo, assim, nos últimos 5 anos do nosso casamento, a gente atingiu uma maturidade muito bacana. Legal isso. De muita cumplicidade. Eu acredito assim, nós começamos muito cedo, meu primeira namorada, eu o primeiro namorado dela. Nós fomos aprendendo. Muito legal. Criamos a um vida amor. juntos, né? E a gente tinha uma sexualidade diferente da que tínhamos no final do casamento. No final, nós estávamos muito mais entregues um ao outro, com muito mais cumplicidade, com muito mais abertura. E eu tive momentos de comentar com ela de algumas fantasias, alguns desejos, algumas coisas. E ela levava numa boa, encarava isso numa boa e me entendia. Nunca houve repressão, julgamento. Nunca. A Renata é uma pessoa iluminada. Que sorte. E muito. Uma pessoa boa mãe para os seus filhos, muito, que bom. Uma excelente esposa. Tudo. E aí, eu acho assim, só para completar, eu creio que, por não me permitir, o dia que eu encontrei o Sérgio, a nossa amizade começou a tomar um caminho diferente, e ele começou a falar da sexualidade dele, da vida dele, do sofrimento dele, das lutas que ele tinha com ele mesmo, aquilo foi me desenvolvendo, acho que um processo de autoconhecimento. E eu comecei a me ver um pouco nele. E aí que chegou o dia de um conflito que eu tive que abrir com a Renata mesmo. Mas quem que foi o primeiro a falar, olha só, estou apaixonado? Foi assim, ele não me falou nada, não falou nada do que ele sentia, eu não sabia. Só que eu estava mudando os meus sentimentos, eu estava confundindo as coisas, eu estava não me entendendo. E culpa também, porque ele ia ter que abdicar a como que eu ia falar isso para ele? Era um padre. E como que ele ia falar para mim? Eu era um homem casado. Ia falar pro padre? E eu a mesma coisa. Ele ia ter que abdicar do tinha casamento. Um sentimento dentro de mim, mas nunca me permitia falar para o Rogério, uma família linda, no qual eu conhecia e tinha amizade de todos, com a Renata, com os filhos. Claro. Uma família tão linda. E a culpa. Eu vou destruir uma família. Ainda mais padre. E padre. Então, assim, nunca eu me permiti chegar nele e falar assim, eu estou apaixonado por você. Não, ele levar um toco também, talvez, não, né? Sim. E outra, eu nunca, mesmo esse tempo que a gente teve de amizade, ele nunca se falou da vida dele, de expor se ele gostava ou não. Então, eu nunca percebi isso. Nossa, mas então era uma culpa. O outro tinha culpa porque talvez fosse atrapalhar o padre, e o padre a culpa porque ia atrapalhar o casamento.
Mas o amor venceu. Venceu. Graças a Deus. Sempre vence, né? Eu não sei, no caso de vocês deu certo. Deu. E muito Não certo. sei se sempre vence, mas no caso de vocês, não é, Suzy? No caso deles, a gente entende que realmente é o caso de amor. Porque até a gente assistindo vê que o respeito mútuo é muito grande. Então deve ter sido uma barreira, né, Suzy? Com certeza. E eu estava conversando com eles nos bastidores e percebi que os três, na verdade, eles têm assim muita semelhança nos princípios, nos valores, nessa questão de família, de educação. Então, o que a gente pôde notar é que existe uma afinidade muito grande, e eu sempre digo que a base de um bom relacionamento são essas afinidades, principalmente nos princípios, valores, Sim. conduta, né, tipo de personalidade, porque senão há muito mais conflito do que harmonia. E o que eles foram descobrindo, na verdade, é que eles eram muito semelhantes, inclusive no gosto artístico, né, no tipo de música, no tipo de respeito Sim. aos familiares. Eu estava ouvindo a história deles. Muitas eles coisas em tinham comum. Muitas coisas em comum. E aí, então, houve esse vínculo, e depois você vai saber o restante da história, Eu que vou eu fiquei saber agora. boca aberta. E eu acho que Conta. todo mundo que está assistindo também vai ficar. De ver, assim, como é que as coisas foram fluindo. E a gente vê que a base de tudo isso é realmente a afinidade de valores, de princípios, de conduta. Agora, Rogério, você traiu a sua esposa? Se não quiser responder, Eu traiu a sua respondo, esposa mas eu em algum falo isso momento? com muito orgulho. Não tenho vergonha. Eu nunca traí minha esposa. Eu já, Então você só teve uma parceira? Sempre. Só eu uma? sempre. Não, antes dela, eu tive algumas namoradas, ficava Sim. algumas vezes na faculdade e tal. Terminaram alguma vez? Você teve alguma... Tipo, depois que você casou, você tinha quantos anos? Quando eu casei Quando com você casou com ela? 25 para 26 anos. Então, dos 25 pra frente, nunca... Só ela? Só ela. Nada? Sempre ela. Nós tínhamos um relacionamento de muita cumplicidade, Ok. Luciana, de muito amor, de muita verdade. Eu sou uma pessoa verdadeira. Eu não consigo viver vida dupla, não é de mim isso. Tá. Tenho amigos que vivem, conseguem. Eu não cada um na consigo, sua. eu não consigo. Tanto que estamos aqui hoje expondo a nossa vida, porque, para mim, o que é fato e ponto. Entendeu? Eu acho não tem muito nada bonito a esconder mesmo. de ninguém. E aí, como que foi? Como é que rolou essa conversa? Quem que puxou a conversa? Luciana, eu estava fazendo uma temporada de shows em Curitiba, o ano passado, e eu tinha um concerto no Teatro Guaíra, no domingo, e de quinta a sábado numa casa de jazz lá em Curitiba. Fiz as apresentações quinta, sexta e sábado. No sábado, me prepararia para o concerto principal, e todos os ingressos vendidos, tudo preparado. A Renata me liga no hotel, no sábado à tarde, de manhã, perguntando como é que eu estava. E eu comecei a cair no choro. Eu estava naquele conflito meu, de não entender o que eu estava sentindo mais pelo Sérgio. Como é que você sabia que era amor? Não Porque sei, eu não sabia o que era. você só queria eu falar comecei com ele. uma admiração, um Queria envolvimento falar. com a história dele. Eu me pegava chorando e ela me viu chorando. Eu não conseguia esconder. Aí ela viu que eu estava preocupada. Ela falou: tem alguma coisa acontecendo que eu não saiba? Eu falei: não sei, talvez. Eu precisava de você agora. Ela pegou um avião e foi para lá. Que fofa. Foi. E aí? Nos encontramos, chegou no sábado à noite, fomos a um café, um restaurante, eu não lembro como é que era, um barzinho. E eu comecei a falar: Rê, está acontecendo isso? Eu não sei o que está acontecendo comigo, com o Sérgio. Lembra que a gente conversou sobre isso? Será que eu estou tendo algum sentimento diferente? Será que é só curiosidade? Mas eu estou diferente. E comecei a chorar. Foi o momento mais lindo de todos os Ai, meus 23 legal anos de isso, casamento. hein? Ela pegou na minha mão, Luciana, e falou assim: você está apaixonado. Não? Eu falei: Ela falou? Não, ela falou. Eu falei: não, como isso? E nós, ela falou: calma, uma coisa de cada vez. Você está apaixonado, isso não é pecado, não é crime, Ela isso é falou? amor. Falou. Ela falou: o problema passa a ser meu. Eu estou com medo de perder você agora, mas calma, eu chorava muito. Ela me abraçou, foi um momento muito emocionante. Gente. E saiu um peso das minhas costas, porque eu não admitia isso para mim. Na hora que ela falou, você falou, Você é concorda verdade? que eu me admiti que eu estava apaixonado? Eu estava me admitindo gay, né? Me admitindo... Eu não podia, Imagino. eu não conseguia enxergar isso. E não sabia como lidar com ela, minha vergonha diante dela, embora já havíamos conversado, certas aberturas assim, mas não dessa forma. Sim. Aí, dentre a conversa que levou algumas horas ali, eu fui me acalmando e ela deixou bem claro que eu não tinha que me sentir culpado. Que eu Gente, tinha que fofa. muito fofa. Que eu tinha que me sentir pleno. E que, calma, que as coisas não são assim, porque eu estava me culpando muito, me sentindo mais ele, padre. Confuso. Então foi um momento único, assim, marcante, quando eu me abri para ela. E ela me ajudou nesse processo. Com esse amor. E quem né? falou pro padre? Aí
Nós estávamos já começando a fazer as apresentações, viajando juntos, horas de viagem e tal. Numa dessas viagens nossas, fizemos viagem internacional, inclusive Você e para tocar. Aí eu contei para ele a história da Renata, Tá. a minha abertura. E eu praticamente me entreguei, né? Contou o que você estava sentindo. E aí ele falou, é tudo Confessou que eu pro sinto, padre. tudo que eu Confessou sinto. e eu confessei a ele também o meu sentimento que tinha por ele, só que guardava, porque não podia contar porque ele era casado e tinha toda uma família. Foi muito forte, muito choro. Gente, que loucura isso. E foi, ele contou, né, depois, numa dessas viagens que a gente começou, ele disse, eu passei mal, entrei em crise em Curitiba, e eu chamei a Renata e contei tudo o que eu Nossa, estava essa Renata sentindo. é uma deusa. Ela é a chave de toda a história. Que loucura. E aí você... Eu acho que eu tenho que chamar a Renata, não tem que chamar a Renata? Quero conhecer a Renata, mas espera, antes eu vou colocar uma materinha para explicar um pouquinho melhor, porque eu sei que eles já foram casados há 23 anos, e a Renata arrasou, e ela faz parte desse amor deles, né? Coloca aí. O Rogério foi meu primeiro namorado e eu fui a primeira namorada dele. A gente começou a namorar, eu tinha 14 anos. Nós somos casados por 23 anos. Meu marido sofreu muito com esse amor e eu ajudei a superar. A história de amor entre eu e meu ex-marido poderia ser um filme de drama, mas não foi. Hoje vivemos os três juntos na mesma casa e convivemos em harmonia. Então aqui estamos com a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Luciana? Olha, aqui não Tudo temos plateia, ótimo. senão todo mundo ia estar aqui batendo palma, ó. Eu estou batendo palma por vocês, ó. Bem-vinda. E antes de mais Obrigada. nada, parabéns. Você deve ser uma grande mãe, porque Ai, é uma grande nossa. amiga, uma grande esposa, uma pessoa bem resolvida. É bom a gente ver gente assim no mundo, viu? Eu acho a gente- incrível como exemplo. A gente tenta mesmo. Acho que é uma busca contínua, né, na nossa vida, de melhorar a cada dia, de ser uma pessoa melhor. Então, é a duras penas. Mas eu acho que a gente consegue um lugarzinho especial lá em cima. Ó, você já está num lugar especial. Você tem um grande pai para os seus filhos, Sem você é uma grande dúvida, mãe, o sem seu ex-marido está dúvida. feliz. Muito. Você conhece você conhece o seu ex-marido e você tem 5 anos de idade, eu fiquei sabendo. É verdade? Não, nós nos conhecemos, na verdade, eu conheci minha sogra antes, porque a mãe dele foi minha professora de piano. Eu sou Entendi. professora de piano também, então aí eu comecei a fazer aula de piano, tinha 7 anos, ele acho que uns 12. Aí E aí vocês nós ficaram amiguinhos. começamos, e aí nós começamos a namorar, eu tinha 14. Então, uma história de amor mesmo, que vocês têm tudo uma conexão planejada, sim. de almas, como dizem. Acho que a gente foi aprendendo a ser quem a gente é juntos, né? Um ajudando o outro. Então, vocês perderam a virgindade um com o outro. Eu sim, ele não. Ele já tinha... Mas sim, ele quase tinha, que. claro, né? Vamos fingir que sim, né? Sim, né? Tá. Vamos deixar assim. Mas o fato é que você o conhece até melhor do que ele. Sim, sem dúvida. Você já tinha Eu observado que ele estava Então, apaixonado? Olha, você sabe que as pessoas me mulher perguntam conhece, isso, né? me perguntam isso. Ah, mas você não sabia? Luciana, se eu te disser que eu nunca desconfiei, porque eu nunca me fez falta em absolutamente nada. Eu acho que a gente tinha uma amizade, uma cumplicidade e uma vida conjugal Saudável. super saudável. Quer Feliz. dizer, não, feliz, exatamente feliz. Mas quando você Então- descobriu, foi quando ele falou? Então, na verdade, assim... Ela perguntou se você desconfiava da nossa... Do amor não dele do por fato ele. de eu ser não, gay. do amor dele não. por ele. Então, é óbvio que depois Que ele conheceu. da gente tentar entender, né, do Rogério tentar se aceitar, porque antes de ele descobrir, ou a gente descobrir que ele estava apaixonado, houve assim uma dificuldade dele de se aceitar, de saber quem sou eu. Sim. Mas como assim? Sou casado, mas eu... É. Entendeu? Eu acho que... Então, teve assim, um processo muito difícil, muito doloroso de nós dois, de ele tentar se questionar, falar, mas quem eu sou? O que Claro. eu sou? E é óbvio que eu via essa Uma amizade. reviravolta. E eu via essa amizade. E assim, não é que eu desconfiasse, mas eu percebia, sabe? Eu acho que assim, as pessoas... Mulher quando... sabe. Então, quando as pessoas estão apaixonadas, elas não têm jeito. Dá pra ver. Fica estampado. Quando chega, abre aquele Então, sorriso. E assim, a vontade de estar lá. E isso, ao mesmo tempo que me machucava,
porque eu sabia que eu estava perdendo meu marido, eu via o quanto ele estava feliz com tudo isso. Era assim, uma alegria que, sabe, o Rogério é muito eufórico, então ele transbordava isso. Então, quando eu falo assim, você desconfiava, eu acho que a gente percebe que tinha alguma coisa, uma sensação. E assim, era uma sensação assim, tô perdendo, Renata. Renata, mas você está perdendo, só que não, né? Porque eu fiquei não. sabendo que vocês moram todos juntos. Como assim, Renata? Me explica. Então, foi assim, nós nos separamos agora, foi em novembro do ano passado. E depois que a gente se separou, logicamente, eu vou procurar um lugar para ficar, aí coincidiu com a saída do Sérgio da igreja. Sim. E aí, não, nós vamos procurar um lugar para ficar, vamos procurar ele ficar. E assim, eu me vi numa situação que nós moramos numa casa lá, uma casa grande. Que eles iam morar num apartamento. Eu ia... Perder o seu melhor amigo e marido e o contato, né? Assim, eu ia estar sozinha com o meu filho. Minha filha, ela faz faculdade fora. Quer dizer, eu me vi numa situação, eu falei, por quê? Por quê? Não tem por que eu ficar... É lógico que... Não existe uma animosidade, né? Então, as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas você consegue dizer que foi fácil? Não foi. Mas eu acho, que eu estava até falando para Suzy, seria muito mais difícil a ruptura... Do amigo também. Da pessoa, do que eu conviver com os dois, entendeu? Pelo amor de Deus, Suzy, que pessoa iluminada é essa? Eu não te disse? Quando eu estava conversando com eles, eu falei, olha que evolução para ela poder deixar a pessoa que ela diz mesmo que ela ainda ama, tem um sentimento muito grande, mas quer vê-lo tão feliz, né? Então, isso seria, digamos, um exemplo de doação, de amor, de um relacionamento onde, de fato, as pessoas se respeitam, elas são evoluídas para saberem até que ponto elas podem ir, como é que elas têm que agir, como aceitar o outro como ele é. Ajudar, né? Porque, exatamente. Na realidade... E isso eles conseguiram até passar para os filhos, porque claro, filho a de pais situação, assim, exatamente, o exemplo, esse exemplo de respeito, esse exemplo de tolerância, esse exemplo de querer o bem da pessoa que ama, fez com que os filhos não criassem animosidade. Não, esses filhos não têm problema nenhum. Porque com pais assim que se respeitam e se amam, obviamente, estão preparados para a vida. E a base e o valor veio sempre disso. Por isso que eu falei que os três, eles estão muito semelhantes nos princípios, né? Tanto na religiosidade. E quando eu falo religiosidade, não é para falar que alguém é santo, não. É no sentido assim, a gente crê em algo superior, a gente respeita o outro, né? Quer o bem do outro. Esse religar a Deus, os três têm. Essa parte do artista, muito né? Fofo. Então tem o respeito, a capacidade criadora de cada um. Então, houve aí uma química. Eu sou sincera, em 30 anos de profissão, eu nunca vi nada igual. Nem eu. Até porque eu fiquei pensando aqui, se a Renata causasse, ela ia estender o sofrimento do marido. Sem dúvida. Porque vamos dizer que ela não chegasse pro marido e falasse, você está apaixonada. Ela falasse, isso é uma loucura, você está perdendo a cabeça. Ela podia fazer um inferninho, porque mulher, quando dá para fazer inferno, ele ia ficar numa culpa que talvez demorasse alguns anos para ele aceitar. Porque imagina se ela, que é sua melhor amiga, virasse e falasse, você está louco, você está confuso, nada disso, nossos filhos, entendeu? Nós não estávamos juntos. Talvez isso fosse demorar muito mais. Você ia viver um drama, aí ele ia falar, ai meu Deus, estou causando, ia se afastar. Quer dizer, eu acho que realmente foi essencial o apoio da esposa, que fala, não, peraí, eu estou com você, te amo, não sou egoísta, estou vendo. Você se tocou disso? Talvez se você quisesse criar um inferno na vida dele, você fosse criar, você fosse afastar os dois, porque pelo amor que ele sente por você, talvez ele ia falar, meu, será que eu estou louco? Ele já não tinha certeza. Será que eu estou louco? Isso é uma coisa que vai passar? Você não acha? Acho. Eu acredito que no momento, quando ele falou e quando eu percebi, eu acho que assim, ali naquele momento eu sabia, e em outros também, que assim, eu tinha perdido. Você já sabia? A gente sabe, mas assim, era difícil de eu conviver com essa perda. E por isso que eu acreditei que eles estando junto, a gente está junto ali, eu brinco, eu falei, ele é uma pessoa legal para conviver. Claro. E o Sérgio também é uma pessoa iluminada, uma pessoa que, assim, ele podia, ao mesmo tempo, às vezes falar assim, mas você podia ter feito a vida dele um inferno. Mas o Sérgio também, de repente, ele falou, não, quero que você, não quero saber da sua mulher, não sei, né,
que tipo de caráter Sim. poderia ter. Então, eu acho que houve uma junção de várias Olha como coisas você é boa ali. falando disso. A Não, gente- você naquele momento era você que podia casar o inferno. Porque ele, Então, mas ele era você casado com sabe- sacerdócio. Mas você sabe, Luciana, que em nenhum momento eu tive o ímpeto Sei. de revidar. Você obviamente não é você. Não. Eu acho até que a dificuldade... Tanto é que em alguns momentos que nós estávamos chorando, porque foi um ano bem difícil, muito Dramático, sofrimento claro. mesmo, né? Ninguém sabia. Eu não podia me abrir com ninguém. Na verdade, eu explicava para as pessoas que eu estava muito triste, porque o Rogério viajava muito. E como a gente sempre foi muito grudado, então essa distância dele me fazia mal. E fazia Na ver- também, né? Sim. E os ciúmes, ele fazia uma viajando? parte. Com o Então, amor da eu- vida. Você, eu- não, digo assim, até de não estar junto, É. até de amizade, não é nem uma coisa maléfica. Eu acho que nesse processo, né, de sofrimento, de tentar aceitar, eu acho que que nem ele falou para mim assim, vamos conversar com alguma amiga, vamos conversar com alguém. E eu falava assim, eu não vou, sabe por quê? Porque as pessoas não sentem o que eu sinto. Alguém vai falar Eu alguma tenho coisa? certeza que as pessoas vão dizer assim para mim. Tá louca? Renata, larga. Você não tem que ficar. Você, entendeu? E eu sabia o que eu queria. É isso aí. Aí eu falei, não vou. Deixa as coisas... Não preciso ouvir nada. Não. Agora, o Sérgio era casado com sacerdócio. A gente falou do casamento deles, mas você também tinha um casamento. Não deve ter sido fácil abdicar disso. Sim. Eu sempre fui 16 anos, né, de sacerdócio. Fui muito feliz, realizado, porque tinha a parte da música também, que eu sempre gostei demais, a parte da TV. E vivi na paróquia, levando a palavra de Deus para tantas pessoas, ajudando tantas pessoas, atendendo tantos casos, né? Também de pessoas com dúvidas da sua própria Desse tipo. sexualidade. E chegou um momento que eu sempre também, nesse tempo de padre, eu sempre pensava que eu poderia ter alguém. Já Nesse tinha tempo de todo, esse assim, eu pensamento. tinha algumas dúvidas dentro de mim, que eu sempre queria ter, olhava um casal, falava assim, nossa, eu queria estar no lugar desse casal. Você pensou em Só ter que eu não me filhos? permitia Agora vocês isso. podem ter filhos. Exatamente. Eu queria ter uma vida livre, desimpedida, só que eu falo assim, nunca imaginava que eu ia deixar a igreja, que ia encontrar alguém que pudesse falar assim, eu me apaixonei, estou amando e vou deixar tudo por Gente, causa a dessa história pessoa. é um conto de fadas, né? Então, assim, eu falo que a gente não é frágil, tem os nossos pecados, nossas falhas como ser humano, não é porque padre é perfeitinho, a gente coloca uma redoma de vidro, né? Não, a gente tem as minhas falhas, tive as minhas fraquezas durante todo esse tempo, mas eu falo assim, eu encontrei alguém que diz, é essa pessoa que eu quero viver, né? Essa pessoa que me fez feliz. Eu até na última missa, quando eu me despedi do povo, não falei o porquê estava deixando. Você falou? Não falei o porquê. Mas eu dizia que Deus nos fez para ser feliz por completo. Sim. Seja no matrimônio, seja na amizade, seja no relacionamento, seja no ministério. Sim. A partir do momento que nós não estamos felizes por completo, precisamos rever os nossos conceitos. E não ter medo. Nossa, Porque deve as ter sido pessoas. emocionante essa missa. Porque as pessoas têm medo do que os Aplaudiram outros em vão pé. pensar. Hã? Aplaudiram Deve ele ter em sido pé. emocionante. Porque assim, as pessoas, nós temos muito medo do que as pessoas vão pensar. A gente não quer tomar coragem de tomar certas atitudes em qualquer lugar, porque o que eles vão falar? E a gente vai se esquivando, fazendo a outra pessoa infeliz e você também sendo infeliz. Bom, peraí, mas então você... Quem foi que... Eu quero saber quem foi o primeiro a falar, vem cá, tô apaixonado por você. Quando eu contei para ele a conversa que eu tive com a Então foi Renata, você. eu me declarei. E aí, imediatamente, ele falou, é tudo que eu sinto e não podia falar. Exatamente. Gente, e a sociedade, e a paróquia, e os amigos, aí como é que foi? E depois e os filhos, e todo mundo. Gente, que confusão, adorei. Isso foi tudo muito rápido, né? Porque para mim, assim, Tudo culpa da Renata. Isso assim, quando culpa minha. aconteceu tudo isso de a gente um falar para o outro, foi imediatamente a nossa conversa. Precisamos viver a verdade e não vida dupla. Sim. Desde do princípio Desde o dessa princípio, declaração. quando Sim. aconteceu isso, e foi os passos. A separação. E eu tinha o tempo, falei assim, eu preciso Antes pedir a foi- dispensa para o bispo para que nós possamos começar uma vida nova. Quanto tempo demorou isso? 2 meses e pouquinho, 3 meses. Em novembro nós nos separamos oficialmente, assim, participamos, né?
eu e Renata estávamos vivendo um pouquinho antes já aquele conflito todo de eu me aceitar, enfim. Mas quando a gente conversou com os filhos, explicamos a separação para os meus pais, para o pai dela, foi em novembro. Depois... Mas foi tipo, o gato subiu no telhado ou já falou tudo de uma vez? Não, a gente não tinha falado da... Gato subiu no telhado. A gente falou que estávamos nos separando por conta da minha carreira. Eu, de fato, eu viajei também, muito. né? Eu viajei o ano 2019 inteiro, eu não ficava aqui. E aí, eu estava abalando o nosso casamento e tal. E aí foi, mas ninguém se conformava, porque não era... Porque não é verdade, né? Vocês se amam pra caramba até hoje. Porque a gente nunca tivemos nada para falar da nossa Dá vida. pra ver o amor. Sim. Pode até ter mudado a cara, mas o amor a existe. gente transforma, né? O amor Claro. se transforma. Tem várias faces. Deve né? amar ainda mais, né? Sim. Porque uma Mas pessoa aí que te depois de- respeita nesse grau... Com certeza, é um amor incondicional, né? Mas aí, terminou o ano, novembro, dezembro, janeiro foi as férias, fevereiro ele pediu o A afastamento. dispensa do meu O ministério. bispo podia falar que não? Porque assim, eu pedi, já tinha a clareza, quando eu fui conversar com o bispo, não falei do nosso relacionamento, Mas mas ele pode eu falei dizer que que não? tinha clareza. Não, a vida é dele, né? Ele O tem... Não bispo adianta- vai falar não? Ele, assim, quando se pede a dispensa, o bispo pede que você faça um retiro, pense se realmente é isso que você quer. Né? A igreja dá todo o aparato para você pensar realmente, né? Mesmo qual for a sua dificuldade. A igreja vai te acolher Ajudar. e vai dizer assim, vou te ajudar, procurar um psicólogo, Claro. fazer um retiro, tudo isso. Mas quando eu cheguei até o bispo, eu disse, eu tenho a certeza daquilo que eu quero. Quando sabe, sabe. Né? Então, foi o momento que eu pedi a dispensa do meu ministério e foi logo pedindo a dispensa foi quando nós nos assumimos. E foi também a sequência quando eles foram falar para os filhos, né? A família. Como é que você se dá com os filhos dele? Muito carinho, um amor muito grande. Fofos, devem Eles ser lindos. adoram o Sérgio desde antes da amizade. Eu Não, digo devem assim, ser que são lindos. meus filhos também. São incríveis. Demais, demais. Uma coisa é, você acha que os padres se apaixonam e vivem esse conflito interno assim muito? Você acredita? Você que estava lá eu digo dentro. assim que nós somos seres humanos. Então. Eu digo que eu sempre dizia para o povo onde eu passei nas paróquias que às vezes nos colocam numa redoma de vida como se fôssemos santos, que nós temos os erros, pensamentos, desejos. Nós Claro. somos seres humanos. Homens. Somos homens. Então, assim, aí vai de cada um. Aquilo que quer buscar para a sua Sim. vida. A santidade. Eu falo, Sim. às vezes as pessoas vão buscar algo fora que e eu digo assim, a partir do momento que você vê que você não está vestindo mais a camisa, Tá certo. é Se você preferível tiver estar do coragem, lado né? de fora do que viver uma mentira ou uma vida dupla. E foi isso que a gente, nenhum dos três, quisemos viver, né? Renata, aí a minha pergunta é o Fale. seguinte. Eu vou perguntar para ele. Se ela tiver um namorado, você acha que existe um ciúmes, uma coisa ou não? De eu ter ciúmes da namorada. Ela tem um namorado. Você já está Agora namorando, eu Renata? Tem, já e é um tô amigo namorando. meu. É isso que eu ia perguntar. Tem que ser uma Sim. pessoa muito inteligente Ele é. emocionalmente para entender a situação toda. Não, ele é muito especial mesmo. Inclusive, eu estava comentando, né, quando as pessoas vinham me falar sobre tentar, né, assim, acolher a gente, porque, né, Sim. a gente sofreu e assim, eu ouvi de algumas pessoas dizendo assim, olha, Renata, Deus está preparando uma coisa muito boa para você. Merece, viu, amiga? E hoje eu acredito. Eu vou para um apartamento agora daqui Sim. a algum tempo, mas não foi porque de repente as pessoas vieram falar, Não, mas porque é foi porque a a gente hora. achou. Ainda como eu tô num novo relacionamento, eu acho que cada um precisa ter seu espaço. Chegou a hora. E assim, não sei, alguém falou assim, mas é porque vocês estão, agora, tá vendo? Agora vocês estão brigando. Sempre. Eu falei, não é. E assim, foi uma atitude Tudo no tempo muito, certo. Sim, no tempo certo. Eu falei, é uma atitude de Incrivelmente. muita, para mim, né? Ia Eu ter um acho que assim, rompimento talvez muito forte naquele momento. então, eu falo assim, olha, eu o conheci, acho que eu nem me conhecia. Então, acho que a gente acaba desenvolvendo uma dependência emocional, uma dependência psicológica, é óbvio. Então, eu acho que eu preciso dessa minha ação de sair para poder ter a minha vida, mas não que isso eu estou fazendo isso porque ele está. Não, porque deu tempo, tá tudo certo. Agora, e a gente vive super bem. Eu brinco, eu falei, é uma coisa que ainda essa semana a gente está conversando sobre isso. E é muito difícil. A gente, antes de ontem, estava lá chorando nós é dois difícil porque sair, separar as escovas de dentes, é complicado. é difícil. É muito difícil, eu acho triste isso, né? Mas a aí separação de corpos mesmo, porque tem amizade, né? E no caso, eles são tão amigos, né? Quer dizer... Uma coisa que
acho muito bonito nessa relação, dessa amizade que nós temos, a Renata. Nós moramos, o primeiro que é ter me acolhido, Nossa. né, dentro de casa, da família, Realmente, os você deu filhos, sorte. os pais do Rogério, É a isso que eu família queria do perguntar, irmão, os sogros, né, sogras. tudo. A minha família, né, aceitar do Rogério. Mas algo muito bonito, eu falo, o cuidado que a Renata tem com nós dois. Claro. Já caiu Uma muitas princesa. vezes nessas discussões de casais. Uma graça. A Renata chega, Rogério, o Calma. Sérgio é assim, assim, assim. Sérgio, o Rogério Vocês eu vão sentir conheço falta há dela. 23 anos. Sim, eu falo assim, porque ela tem nos ajudado e apoiado a todo momento. Demais. Ela chega no café da manhã, aconteceu alguma coisa? Gente, ela é muito fofa. Eu vou Né? ficar com Então, ela de assim, amiga pra mim o também, tô carinho, precisando. o zelo que ela tem por nós, Vou pegar ela de amiga, vou roubar pra mim. é muito lindo isso, Gente. né? Eu falo que é uma pessoa realmente, é um amor incondicional. Demais. Um amor incondicional que ela tem por nós, né? O Rogério é ciumento, né? Ele é ciumento com o Os Sérgio. dois são ciumentos? Mas o Acho que Rogério mais é o mais. Rogério. O Rogério é mais ciumento. Então, Tem de cara vez em mesmo. quando, de vez em quando ele vem, ai, porque o Sérgio, porque não. Aí você, Rogério, calma, respira. Rogério, não é assim, não é assim, É. não é assim, tenha paciência, não sei o quê, não sei o quê. Ele era ciumento com você? Então, você sabe que há muitos anos atrás, Sim. né, assim, antes, ele era bem ciumento. Quem é ciumento Eu é acho. ciumento. Então, mas Você eu pode acredito que controlar, nessa nova fase nossa, de uns 5 anos para cá, que a gente veio amadurecendo, Claro. né? Se entregando mais, eu acho que ele melhorou, assim, eu não posso dizer 100%, mas é outra pessoa. Eu acho que o Rogério de 15 anos atrás As é pessoas diferente. amadurecem. Suzy, Sim. eu vou falar que essa família, porque é uma família, né? Isso aqui eu digo que é uma família bonita. É um Muito. exemplo para todos os brasileiros que estão nos assistindo, porque a gente está falando tanto de preconceito, as pessoas se aceitando. Olha isso, gente, quando o amor vence, a gente não precisa colocar sexualidade para misturar isso. Temos um amor, um respeito do casal, uma coisa de louco. Eu estou realmente abismada, feliz por estar trazendo isso aqui para todo mundo. Sim. Porque eu sou uma pessoa que eu acho que todo mundo tem direito de fazer o que quiser. E no caso deles, eles fizeram, estão aí, felizes da vida, e é muito bonito para o brasileiro assistir isso. Você não acha, Suzy? Não, com certeza, né? E a forma como tudo se desenvolveu, a base do respeito, isso serve para qualquer tipo de casal, homoafetivo ou hétero, não importa. O respeito, né? Não denegrir a imagem do outro, principalmente diante dos filhos, porque a gente sabe que muitas pessoas, quando saem feridas de uma relação, destroem a Isso. imagem ou do pai ou da mãe para o filho. E o mal que isso faz. E ali a gente vê ao contrário, vê o respeito, né? Tanto é que os filhos sabem como responder às críticas que vêm. Porque Eu vou lógico que perguntar isso, vão é. existir críticas, né? Qualquer relacionamento já Qualquer dá um. problema. Imagina, então, o que o pessoal fala. Então, eles já têm a resposta certa. Por quê? Porque eles estão vivendo uma relação de respeito, Claro. de harmonia. Então, o que a gente viu ali foi o que eu te disse, em 30 anos de profissão, É. não vi realmente uma integração, uma resolução de uma questão tão delicada Muito. como essa, de uma maneira tão harmoniosa, tão evoluída, não é? Concordo Então, com você. Eu, com 20 anos de Super Pop, vou falar que também estou não é? recebendo de coração, assim, Com certeza. aberto. E a gente vê que não é da boca para fora, não é para aparecer, não, porque nós conversamos, nós vimos toda a base, e inclusive das respostas, né, que a gente Sim. vai ouvindo, de como o filho reagiu, de como um pai e uma mãe já de uma certa idade reagindo, Imagina os pais, respeitando. como é que entenderam? Vou perguntar. Exatamente. Como é que os E religiosos, pais, né, Como é que, que os eles pais entenderam isso, E aí? Eu cheguei. Bom, meu pai e minha mãe sabiam que o Sérgio estava se mudando para cá, porque ele tinha deixado o ministério para viver uma vida tal. Minha mãe já estava. Gato subiu no telhado. Sim, minha mãe já estava desconfiada. Chegou a perguntar para a Rê se ela sabia de alguma coisa, que estava achando essa amizade muito A intensa. Rê falou que não. E a Renata Falei falou: que não. pergunte para eles. Ela. Claro. Mas- Bom, E aí. ainda nós não tínhamos aberto para ninguém, não tinha contado para ninguém. Aí minha mãe chegou a perguntar para mim e eu contei para ela. E ela. O que ela falou? Primeiro ela falou assim, mas. Ela ficou mais preocupada assim, mas eu nunca percebi nada de você. Como quem diz, você já vivia essa necessidade? Aí eu falei, mãe, são coisas que não dá para explicar, a gente vem se descobrindo. Eu também me neguei muitas vezes. E hoje eu estou aqui leve e quero contar, quero que. Aí eu sei que nós estávamos lá Choraram? no conservatório. Não. Ela pegou e falou assim, minha mãe começou a rir um pouquinho, assim, meio sem graça. Eu falei, agora para. Vai dar um abraço lá no seu genro, que tá lá fora desesperado. Gente, e aí ela? Ela foi e deu um abraço. Mas a família toda é abraço incrível. gostoso. Ela deu um abraço. Depois
Com meu pai, eu falei, mãe, e como é que tá lá em casa? Como é que você vai resolver com o papai? Ela falou assim, ele não falou nada até agora, ele tá só observando. Mas daí quando o Sérgio veio, depois dessa última missa, eu estava com ele lá. E quem foi nos buscar foi a Renata, para trazer-nos para casa. Sim. Passamos a pegar meu filho na casa dos meus pais. Como é o nome do seu filho? Enzo. Lindo. Aí entramos tomar um café e tal. O Sérgio falou, já estava no clima, né? E conversando e tal. E o Sérgio é muito, assim, bem-humorado e conta piada e faz graça. Meu pai também. Estavam se entendendo muito bem. Olha como ele olha para ele, gente. Não dá para dizer que não está apaixonado. Fica assim, ó, babando. Vai. Nossa. Aí o Sérgio falou assim, e aí, seu Walter, tem a sua bênção? Ele falou, claro. Levantou e deu um abraço no Sérgio. Gente. Eu chorei. Eu estou quase chorando aqui. Escondidinho, eu chorei. Gente, eu estou aqui emocionada. Suzy, quer dizer, a família inteira, é isso que eu digo, cara, quando os pais amam, os pais deles são... Tudo organizado, essas famílias, né? Sim, e não ficou com aquele sentimento de culpa, porque muitas vezes a gente sabe que alguns pais ficam, ai meu Deus, onde foi que eu errei? Como se fosse errado a orientação sexual de um filho, né? Sim. Então, o que a gente sempre diz, não houve erro. Cada um nasce com a sua orientação sexual, que é diferente de experiências sexuais, ok? Mas a orientação sexual, não fique com sentimento de culpa, papai, mamãe dizendo assim, ai, eu fiz alguma coisa que fez com que o meu filho fosse dessa maneira, né? Tivesse uma outra orientação. Não, a criança já nasce. É vida. Vida que segue. Determinação genética, enfim, já vem. O importante nisso tudo que eu percebi nas 3 famílias, por isso que eu te falei, Luciana, logo ao princípio, que há uma uniformidade de princípios. Todo mundo teve essa questão de querer a felicidade do filho, a felicidade, sabe, das pessoas que ama. E aí é que está toda essa diferença. Por isso é que acabou dando certo. Ô, Suzy, o Natal na casa deles vai ser animado, hein? A gente vai ter que ser convidado. E eu já soube também, eles vão te contar, que os finais de semana já são assim. Quer dizer, todas as famílias unidas. É isso? Animadíssimo? Animadíssimo. E o namorado dela também, que era amigo, é isso? Luciana, a ex-esposa... Que aí você tem todo o cuidado com ela também, né? Imagina. Ela é minha amiga. Imagina o cuidado. A ex-esposa do namorado que é uma Renata, joia, né? É uma amiga há muitos anos nossa, da família. Eu tenho amizade. Meus pais são amigos dos pais dela. Tudo. Então, não deu certo o casamento deles, mas eles casaram na mesma época que nós. Os filhos deles são da idade dos nossos, contemporâneos. E quando... houve essa possibilidade desse relacionamento, eu fiquei muito vibrante, porque eu me senti que, assim, aliviado por ver a Renata encaminhada com alguém especial, bacana, que eu conheço. O cuidado, claro. Porque eu não queria entregar ou perder para qualquer pessoa. Olha, perder então, a sua melhor amiga. Eu queria Imagina isso. Se fosse alguém que se mudasse para Conchinchina e levasse ela. Então foi uma coisa bacana. E hoje nossos filhos se convivem com muita harmonia. Em casa a gente faz os almoços de domingo, eles vêm, todo mundo junto. Os nossos filhos e os filhos deles convivem com os pais, pai e mãe. Gente e com os padrastos, com a madrasta, sei lá como Adoro. E eu falo que não tem nada melhor do que toda a família reunida. A minha família, esses dias estivemos em casa, Rogério e eu, visitando a minha família. E meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo unido, acolhendo o Rogério. Então eu falo assim, é muito gostoso ver isso, né? Não, a paz, a família em casa, não tem preço que pague. Vocês não sabem o exemplo que vocês estão dando para os brasileiros que estão nos assistindo, que esse é o momento de nos aceitarmos. Sempre foi, né? Ninguém tem que aceitar ninguém, mas tudo bem. Mas se você acha que você tem alguma coisa a ver com a vida do outro, por favor, aceita, porque se já não tem nada a ver com a vida do outro, se está acontecendo, fala que bom que eles estão felizes, que pessoas felizes são as melhores, não enche o saco, está tudo ótimo, lindo, maravilhoso. E eu acho que realmente, muito obrigada, de verdade, pelo respeito de vir aqui e eu possa mostrar essa mulher, eu vou pegá-la para amiga, para mim. Essa mãe de família que realmente mostra que o amor é incondicional. Só mudou o tipo desse amor. Hoje em dia é um amor de amigo, o amor do pai dos seus filhos, que esses filhos devem ser super bem ajustados, porque eu vejo o respeito entre vocês. Parabéns, viu? Estou muito feliz. Muito aplausos, não tem ninguém. Bom, obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo, adorei, assim, tipo, muito. Nossa, que agradeço. Agora, nós vamos falar com elas que foram casadas com homens, tiveram filhos, mas se apaixonaram também. Uma grande história de amor e abriram uma igreja que pudesse aceitar a comunidade LGBT. Roda aí a história de amor da Lana e da Rosânia. Elas lutaram contra a própria orientação sexual até se conhecerem. Nos conhecemos fazendo aquilo que a gente ama fazer, né?
pregar e cantar. As pastoras Lana e Rosânia dizem que assim que se viram, foi amor à primeira vista. Quando eu vi a Lana a primeira vez, eu lembro que ela estava com uma saia bem comprida. Eu percebi que aconteceu alguma coisa em mim. Só que quando eu a vi, alguma coisa dentro de mim ficou diferente. Nasceu uma amizade realmente, né? Foi uma amizade realmente despretensiosa. Eu não tinha amigos. E eu me lembro que quando a gente se conheceu, houve uma identificação muito imediata. Eu comecei a encontrar na Rosânia aquela pessoa com quem eu poderia desabafar. Fundaram uma igreja que recebe milhares de fiéis, entre eles homossexuais. A história que nós estávamos vivendo era a história de muitos outros iguais a nós. Pessoas que tinham desejo de fazer parte da igreja, de adorar a Deus, de louvar, de cantar, de exercer um ministério, mas não podiam por causa da sua orientação sexual, assim como nós. Então nós descobrimos que a necessidade da inclusão era muito grande. Por isso que nasceu a Cidade de Refúgio. E elas seguem na luta contra o preconceito. Então, para você que não nos aceita, para você que nos amaldiçoa, para você que diz palavras terríveis contra a nossa vida, eu quero dizer que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa trazer essa mesma revelação de amor, de graça e de inclusão que Ele trouxe ao nosso coração. Eu vou falar boa noite para Lana e para Rosânia. Tudo bem? Tudo bem, Luciana? Muito obrigada. Eu me lembro que vocês já estiveram aqui uma vez, a gente já conversou, vocês estão bem? Estamos bem e estamos virando freguesas, viu? Não é? E vocês estão juntas há quanto tempo agora? Olha, a nossa história, ela já tem 18 anos. Eu digo que é 18, ela diz que é 17. A gente ainda está descobrindo ficar no isso. meio, 17,5, vai. Me conta, e vocês duas eram casadas com homens, Sim. é isso? Sim. Mas vocês se apaixonaram e a história foi simples ou teve aquela reviravolta? Oh, yes. Sempre, Uma reviravolta sempre, né? Foi bem grande a reviravolta na vida da gente. Eu era esposa de um pastor e a gente estava pastoreando. Nossa, hoje em dia é a história da religião. Pastoreando, né? Religião uma igreja... e música. Pois é. Pastoreando uma igreja em Ascensão, em Boston. E eu conheci ela lá. Aonde? Em Boston. Olha só. Isso. Você conheceu ela em Boston? Eu fui fazer... Conhecemos em Boston. Em Boston. Eu fui fazer uma missão, também fui enviada pela igreja para fazer uma missão naquela região. E aí eu a conheci, eu fui pregar e ela estava cantando. E foi quando nós nos conhecemos. Você era pastora já? Eu era missionária. Missionária. Qual a diferença? A missionária, o missionário em si, ele não tem um polo específico, ele anda por diversas cidades. O pastor, ele já é local, de uma congregação específica. Entendi. Você já tinha sido casada? Sim, eu era casada na época. Com um homem? Com um homem, okay. Isso, com um evangelista. Okay. E na ocasião eu tinha mais ou menos foi em 2003 que a gente começou o nosso relacionamento, que a gente se apaixonou. Então eu tinha aproximadamente 4 anos de casada. Você já tinha tido algum contato homoafetivo? Sim, na realidade a minha conversão ao evangelho foi a busca da mudança da minha sexualidade. A cura. Porque eu acreditava, segundo aquilo que eu tinha sido ensinada, que por causa da minha orientação eu estava perdida, condenada. A cura gay. A gente já Exato. falou sobre isso quando você veio no programa, Sim, a né? primeira vez. E a Rosânia, você já tinha tido algum contato homoafetivo? Não, Luciana. Eu sabia que eu era diferente das minhas amiguinhas, mas eu nunca tive nenhum relacionamento. Meu primeiro relacionamento foi realmente com a pastora Lana, a Lana, que na época não era pastora, que na época era missionária. Você era casada? Sim, casada por 13 anos, quando eu conheci a pastora Lana. E como é que era a sua vida, assim, no casamento? Então, eu posso dizer que realmente era uma vida tranquila. Eu era uma pessoa muito realizada, no sentido de tudo que eu fazia. Cantei muito nos Estados Unidos e viajei vários estados, viajei pregando, cantando. Então, e com ele também sempre junto, né? O seu então, ex-marido. assim, sim, então não tinha, eu não posso dizer hoje, muitas pessoas falam, não deu certo e sai falando. Deu certo, ficou casado 13 anos. Deu certo, foi só simplesmente que não era exatamente aquilo que fazia parte de mim. Não, pera lá. Eu também, quando a gente se separa, as pessoas não deu certo, como ficou casada 13 anos, deu certo. Sim. Essa história foi linda. Sim, foi. Então, muitas pessoas às vezes saem de um relacionamento falando do outro relacionamento. Eu não tenho que falar do meu relacionamento. Foi ótimo. Só que eu encontrei a minha essência quando eu conheci.
Mas vivia em paz, tinha Super em a vida paz. sexual ok. Super ok. Quando se apaixonou por ela, você soube na primeira, assim, de primeira, porque a gente viu na outra história que teve todo um conflito. Foi até a esposa na época que falou: você se encontrou apaixonada porque você não tinha tido um relacionamento homoafetivo. Como é que você começou a querer conversar demais, falar bom dia, boa tarde, aquelas coisas? Então, Luciano, eu estava ouvindo eles falarem, é muito parecido com o meu sentimento, assim, nessa verdade. A gente, quando é de verdade, a gente se encontra nas coisas, assim, diante de nós. Para mim, foi assim. Eu fui amiga da pastora Lana primeiro, eu até me identifiquei bastante. Realmente, a gente foi amiga mesmo. Aí a galera pergunta, sem segunda intenção? Sem, totalmente. Primeiro, porque era uma situação que eu era diferente, quando eu era mais jovenzinha, aos 14 e tudo, só que aquilo é como se tivesse ficado dentro de uma caixinha. Quando você chama diferente, é que Sublimada, você a se palavra via que eles usaram. que você gostava de meninas. Eu via que eu era diferente. Em algum momento. Só que eu cresci num lar evangélico e você aí, então, você já presume, né? Então, assim, é como se eu tivesse colocado dentro de uma caixinha e esquecido. E, de repente, quando eu a vi pela primeira vez, foi tão engraçado, Luciana, porque quando eu a vi, alguma coisa aconteceu diferente. Mas eu não sabia explicar o que era. Então eu fiquei totalmente assim, gente, que isso? Você queria falar com ela muito? Eu nem sabia do background dela. Eu não sabia que ela tinha sido... a pessoa falava ex-lésbica, né? Que ela teve um relacionamento homoafetivo, que ela já tinha tido. Exato, eu não sabia disso, mas eu falo com toda a convicção de que era eu de verdade quando eu vi ela. Aí a gente realmente construiu uma amizade verdadeira, não é, amor? Como o amor... Não, gente. Ô, Suzy, eu quero saber mais coisas delas, mas a pessoa ela falou que ela se achava diferente. Você acha que todo o teenager, o adolescente, ou a criança, ela, em algum momento, ela sabe que ela tem um lado homossexual mais, vamos dizer assim, aflorado, que ela não tem esse gosto em algum momento? Ela não tem ainda a certeza, né? Mas Porque sabe. estão ocorrendo muitas transformações no corpo, na personalidade, nos papéis, mas ela sente que ela é diferente da maioria, e não diferente fisicamente. Uhum. Ela sente que alguma coisa nela não é igual aos outros. E muitas vezes ela não identifica isso como sendo orientação sexual. Sim. Então ela acaba sublimando e vivendo a vida conforme... Seguindo do jeito que estava programado. Exatamente, né? Mas em algum momento, Luciana, quando a pessoa tem a orientação sexual da homossexualidade, em algum momento aquilo eclode. E não é, digamos, pelo físico da pessoa, mas pela identidade que ela encontra no outro. Você vai ver que todo mundo fala a mesma coisa. Eu bati o olho, eu senti alguma coisa diferente, mas é assim, porque os princípios são os mesmos, as bases são muito semelhantes. Então, existe afinidade pelo ser humano. Tá, mas tem o tesão também, né? Calma. Ah, sim. Mas isso vem depois. Você Tá. vai ver que todo mundo fala que num primeiro momento, quando o relacionamento, na verdade, ele não é superficial, ele é profundo, a primeira coisa que nos chama a atenção é a amizade. Pode ver. Dificilmente um relacionamento que começa com a amizade, vira amor, ele se deteriora. Sim. Ao contrário, acontece. Primeiro vem a paixão. A paixão, para virar amor, pode se deteriorar com muita Sim. frequência. Mas quando existe amizade, por que é amizade? Porque você sabe que pode confiar no outro, que a pessoa está com você, você sabe que o perfil de personalidade daquela pessoa bate com o teu. compatível, sim. Exatamente. E isso é sempre, eu digo, a gente não vai falar de uma fórmula, mas é um item muito importante sim. para um relacionamento dar certo. No caso das duas, quem foi que chegou... Porque o romance sempre começa assim, aí fica ligando, aí sente falta quando não liga, tem aquele ciúminho, cadê, tarará. Você era casada na época, certo? Sim. Quem que falou, quem que sacou que estava apaixonado primeiro? Você não vai acreditar que foi eu, né, gente? Mas foi mesmo. Foi você? Foi. Mas assim, eu não fui com a intenção de falar alguma coisa. Tipo assim, ela era minha amiga. Sim. Ó, amiga, O alguma marido coisa... estranhava alguma coisa, não? Eu comecei a... Você teve a sorte do outro casal, não? Not at all. Não, de jeito nenhum. Não teve. Então, assim, eu procurei ela para falar, ei, amiga, alguma coisa está acontecendo na minha cabeça, eu não estou entendendo nada, conversa comigo. Aí ela perguntou assim, né, despretensiosamente, né, como se já não tivesse percebido, ela virou para mim e perguntou assim, o que é? Aí eu disse, então, parece que Você falou? Eu falei, eu queria viver aquela... Eu sempre fui verdadeira, eu queria ser verdadeira, principalmente naquele momento que eu estava confusa, eu falei...
Parece que eu estou gostando de você, mas eu não sei o que é. Você falou o quê? Parece? Parece que eu estou gostando de você. Você falou assim, bem baixinho. Bem baixinho, assim. Parece que eu tô Aí apaixonada. ela virou pra mim e disse o quê? Inicialmente eu pensei em rechaçá-la, né? Em dizer, tá repreendido em nome de Jesus. Eu Até pensei, porque você fazia olha, discurso eu falava, do ex-gay. Exato. Mas, peraí, quando eu falei, eu já sabia que você estava Sim, assim, e ela não falou né? se oferecendo, não. Falou bem baixinho. Ela falou demonstrando que ela estava num terrível conflito. Sim. Porque nós éramos muito amigas. Inclusive, quando a gente começou a nossa amizade, eu já tinha 1 ano antes iniciado um processo de como que eu iria dar entrada num divórcio, associando o divórcio com o meu ministério. Então, eu comecei a compartilhar essas coisas com ela. E quando ela me falou aquilo, inicialmente eu pensei, o que eu vou fazer, né? Porque eu estou fugindo disso. E eu olhei para ela e falei assim, olha, a recíproca é verdadeira. Aí foi pior, porque eu fui pra trás assim do carro e falei, gente, eu não tô acreditando, que E é as isso? duas ficaram paradas. Ficamos paradas, olhando pra cara da outra, assim, e agora? Então segura que eu vou dar um recado, vocês vão me contar cenas dos próximos capítulos, que eu tô louca pra saber como é que se desenrolou essa história, gente. Passada hoje, passada. Segura. Isso aí, estamos de volta com o Super Pop de hoje. Vou falar, gente, hoje realmente são histórias de amor, de respeito. E agora a gente está tentando entender, a Lana e a Rosânia, elas se apaixonaram. Aí eu perguntei, quem foi? Foram as duas, ok. Mas e aí? Como é que essa situação foi recebida? Porque a outra fazia discurso lá que é ex-gay, que não pode, que é pecado. Ela era casada. Conflito, culpa. Como que o amor venceu? Na realidade, foi muito difícil. Muito difícil, primeiro porque a gente nunca imaginou a possibilidade de que o nosso sentimento ele fosse realmente florescer, que fosse acontecer. Então, inicialmente, a gente começou a lutar contra, porque havia a questão de nós sermos casadas. Nós entendíamos que, além da questão da nossa orientação sexual, ainda tinha a questão do casamento. Sim. Os filhos, eu tinha um filho, ela tinha um filho. Havia toda uma questão também relacionada com o nosso ministério. Tudo. Muita coisa. Mas como é que foi? E aí, chegou um momento que... O amor venceu. O amor venceu. Ela estava me olhando. E aí? E aí, nesse momento que ela estava me olhando, eu não aguentei. E linda ela também, né? Eu vi essa boca maravilhosa, bonita, eu fui lá e dei um beijo nela. Vou para os comerciais e já volto falando de mais uma história de amor. É isso aí, o Super Pop, como sempre, está de volta e hoje eu estou muito feliz, porque mais uma vez eu trouxe aqui vamos dizer assim, experiências de vida que representam a diversidade no mundo de hoje e histórias de amor, realmente, que tiveram um final feliz. E um começo feliz, né? Que eles estão apenas começando, são todos jovens. E aí eu queria agradecer a Suzy Camacho, muito obrigada. E olha, como é bonito as pessoas se encontrarem, se amarem, viverem em paz, né? O importante é a felicidade, é a dignidade, é o respeito, não importa a orientação sexual, não é? A conduta da felicidade é ter respeito e ter a harmonia dentro do lar. Obrigada, Suzy.